Fala, turma, sejam bem-vindos no Pin of Tech. Hoje nós vamos bater um papo aqui com Felipe Fernandes. Felipe Fernandes, ele é oceanógrafo e ele trabalha na National, eu tive que anotar aqui para falar, hein? National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA. E também ele é um dos criadores do Conda Forge. Felipe, muito obrigado aí pelo seu tempo, disponibilidade para a gente bater esse papo aqui no Pin of Tech. Eu que agradeço o convite, é muito legal estar aqui, eu sou um mineiro que decepciona, né? Eu fico ouvindo o seu sotaque assim, falando, meu Deus, eu não tenho sotaque de mineiro mais. Né? O sotaque de mineiro sempre tem, você que não nota o seu sotaque. Tá diluído, mas tá um pouquinho ali ainda. Bom, ô Felipe, eu quero começar assim, a pergunta bem básica aqui para a gente bater esse papo sobre o que é o seu oceanografia. E já de quebra perguntar como que a computação estava envolvida nessa área, né? Então, a oceanografia é um curso multidisciplinar, é um curso basicamente de ciências, onde todos que escolhem costumam ter como objetivo a carreira acadêmica mesmo, virar, né, mestrado, doutorado, virar professor. Mas, como todo curso de ciência, física, né, biologia, química, não dá para fugir mais de ferramentas computacionais. Muito dado, tem que processar o dado, tem que analisar o dado, e algumas pessoas, como eu, se perdem no caminho, acabam enfiando a mão mais na computação do que na ciência em si. Eu até fiz mestrado, fiz doutorado, e no meio do meu doutorado eu resolvi aprender Python, pulei fora. E hoje eu até tenho um trabalho que é misto, né? A NOAA é uma agência de oceanos e atmosfera dos Estados Unidos, seria semelhante ao nosso INPE, né? E eu faço algo bem misto. Eu mantenho algumas bibliotecas para eles, eu crio pacotes para eles, eu faço exemplos para ensinar os cientistas deles, mas é um pé na computação, um pé na oceanografia. Só que o meu pé na oceanografia não é mais de ciência em si, é quase como um divulgador, né? O que eu posso dizer assim bem básico, né? Hoje na USP tem um curso de ciências que não tem um foco de sonografia, me foge completamente o nome, mas que tem uma coisa muito comum, porque no final das contas a importância não é o foco dos oceanos em si, mas a multidisciplinaridade. Você sai de lá tendo que escolher entre sonografia física, química, biológica ou geológica. E são profissionais completamente diferentes um do outro, né? Se você encontrar um oceanógrafo na rua e perguntar, você é oceanógrafo? Conheço um que é oceanógrafo também, pode crer que eles trabalham em coisas bem diferentes, né? E alguns, como eu, até pulam fora da caixinha e ainda viram programador. Então, a origem aí foi, vamos dizer, na parte de análise dos dados, né? Uma grande quantidade de Isso, dados foram, né, que são gerados, tudo mais. E existe alguma outra área, assim, que a computação também é aplicada na oceanografia, não apenas não é apenas, né? É difícil a gente falar, né? Falar que é só análise de dados, uma tarefa tão complexa. Mas tem olha, algumas aplicações, talvez um reconhecimento de imagens, não sei, algo assim, que também é uma olha, análise de dados, né? com certeza, mas assim, é muito mais o conhecimento que você ganha ali da ferramenta e da ciência junto que o mercado procura. Um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, hoje físico e astrofísico, tudo trabalhando em banco ou financeira, fazendo análise do mercado financeiro, ganhando uma grana assim, bem considerável, tem vários colegas que fizeram esse salto. Por quê? Porque durante o curso deles de graduação ou pós, eles aprenderam a programar, aprenderam as ferramentas, aprenderam aí Python, etc. E porque eles têm uma visão bem científica da análise de dados que é aplicada ao mercado financeiro, né? Eu mesmo, como oceanógrafo, eu viro mexe dou aula de data science, né, ciência de dados, para algumas empresas. Eu dou aula para a McKinsey Company e para Oliver Wyman, onde eu ensino para ele coisas que eu aprendi como oceanógrafo, análise de série temporal, algumas análises estatísticas, né, tipo PCA, que é a análise de componentes principais. A minha visão é outra, mas aplicada no mundo de data science, onde eles vão aplicar, é até muito engraçado. O exemplo principal que a gente usa em aula é de um vendedor de carros usados. Algo como oceanógrafo, eu nunca imaginei usar essas ferramentas para isso. Eu aprendi a usar a análise de componentes principais para ver módulos ortonormais no oceano, para dividir o oceano em camadas, para poder modelar ele melhor. Então, assim, mesma ferramenta, mesmo instrumento computacional, fins completamente diferentes, né?
E hoje nenhum, eu digo assim, nenhum curso de ciência foge, até cursos de não ciência. Eu apresentei aqui no TDC Floripa há muito tempo atrás, a maior parte das pessoas com quem eu conversei vinham do curso de design. Hoje o Jean, curso de desculpa, design, curso de designer. é design e moda. A Olha, maior parte deles estava aprendendo Python, que estava ali. Porque todo mundo procurando emprego, né? Onde estava o emprego deles? O UX, que eles falam, né? A User Interface. Hoje, se você vai para design e moda, você é um cara que vai desenvolver a interface de apps. É o cara que vai desenvolver, né? A pessoa que vai desenvolver a interface gráfica das coisas, como se interage. Seja o app no celular, seja páginas web, seja tudo, né? Então, assim, ninguém mais foge da computação. Ninguém. Não tem nenhum curso, né, que consegue fugir. tem alguns anos, até o Obama, né, quando ainda era presidente, ele falou, né, que a computação seria a nova alfabetização. E já tem gente levando isso para o data science, né, que É, agora o data science que a futura alfabetização, né? Então, a computação em si se tornou básico hoje, né? O data science é. vai se transformar. Assim, e o que que você, só para a gente esclarecer aqui para quem não conhece, né? O data science é um conjunto de técnicas e ferramentas de análise matemática, estatísticas, né? De uma grande quantidade de dados. Ou tem algo a mais aí para acrescentar no conceito? Eu gosto de dizer que é grande ou pequena, né? Porque senão as pessoas pegam muito no No termo Big grande. Data, mas a verdade é que, assim, que nem essas empresas de consultoria para quem eu dou aula, muitas vezes é uma planilha que eles têm de uma coleta de dados, de entrevistas. Só, não tem muita coisa. Não é o Big Data, assim, onde eu vou ter terabytes e terabytes de dados. Não faz disso menos importante, não faz disso menos difícil, não faz disso menos data science, né? Eu confesso que até uns anos atrás eu nem gostava muito do termo data science, não. Para mim era tudo science e é tudo análise estatística. Só que a gente Uhum, precisa, às vezes, ceder ao novo jargão, porque o sim. novo jargão traz coisas novas, traz padrões emergentes aí que não tinham antes. Por exemplo, hoje, quando você fala de data science, você já está pensando necessariamente num pipeline de dados, onde você vai ter uma pessoa que vai limpar o dado, uma pessoa que vai processar, uma pessoa que vai analisar, uma pessoa que vai criar um modelo, uma pessoa que vai analisar o modelo, que antes do termo data science existir, não existia esse pensamento. Antes do termo data science existir, era assim, ó, eu coleto dado aqui, eu dou na mão do estatístico, ele me dá um relatório e acabou. Sim. Então, assim, eu resisti ao termo, mas hoje eu me entreguei porque o termo traz uma cultura junto, né? Não vou ser aquele chato que vai falar, não, data science só é estatística com uma nova roupagem. Não, data science é uma cultura de como você aborda o problema, né? E essa cultura mudou e a gente está mudando junto, Sim. né? E você tinha algum conhecimento que você, na oceanografia, na sua graduação, você teve lá um cálculo numérico que te trouxe essa informação no Fortran e depois foi o próprio mestrado, doutorado que te levou para esse caminho aí de programação? Você fez um curso técnico? Qual que foi o seu background aí antes de entrar de vez aí no mundo eu posso dizer, de desenvolvimento, né, ou não? Eu desenvolvo algumas bibliotecas de uso específico em fotografia, então pode dizer. É, apesar de eu não me considerar um desenvolvedor assim, de grandes bibliotecas. Mas então, eu fiz a sonografia e a gente até brinca, né, que no meu currículo a gente tinha disciplina de alga 1 e 2. A alga é álgebra linear e geometria analítica. Todo mundo pega, sonografia vai estudar algas. Não, é álgebra linear e geometria analítica. E tinha também cálculo 1 e 2. A maior parte das pessoas que buscavam oceanografia e não viam o currículo se decepcionavam muito, reprovavam muito, ou até pulavam fora do curso por causa dessas disciplinas. A verdade é que depois que você passa delas, a gente não vê mais muito, não. Tá? As análises de dados que a gente aprende vêm quase tudo depois. Eu aprendi muito no meu mestrado, depois no meu doutorado. Então, na graduação foi só isso mesmo. Na graduação fiz um curso de Fortran, que é ainda até hoje a principal linguagem científica, né? Muita gente que vem de linguagens mais modernas, mais ágeis, fala, nossa, Fortran, que negócio antigo, né? Cartão perfurado. Mas o Fortran está por trás hoje de todo o modelo atmosférico, todo o modelo oceânico, todos os dados que você vê de previsão do tempo. Você viu previsão do tempo hoje? Tem Fortran por trás, eu te garanto que tem, né?
E até mesmo data science, porque tudo termina ali numa, o que a gente chama de um BLAS, né, que é um Linear Algebra Solver, né, System. E todos eles são Fortran. Não existe nenhum BLAS hoje completo que não é Fortran. Tem alguns, se eu não me engano, que são feitos em C++, mas eles não são completos. Né? Não tem tudo que a gente precisa. Então, eu aprendi Fortran. Não aprendi Fortran para criar os meus modelos, eu aprendi Fortran que a gente brinca para sobreviver, para modificar, alterar, reimplementar um modelo. Né? E dali eu fui para o MATLAB como quase todo oceanógrafo, porque era o que tinha. Né? Não é porque era a melhor opção, não. Para análise de Existia dados duas, e construção de modelos. isso, análise de dados, construção de modelos e visualização, né? Principalmente para plotar mesmo, fazer os gráficos. E o MATLAB, assim, a gente está no Brasil, a gente sempre arruma dentro da universidade, arruma uma versão ali do perna de pau, né? E a gente vai indo. Eu fiquei de 2004, quando foi apresentado ao Python, até 2008 ainda no MATLAB, resistindo ao Python. E até resistindo também às duas versões clones, digamos assim, do MATLAB, que era o Scilab e o Octave, porque eles não eram completos, não tinham tudo que eu precisava. Aí, em 2008, eu fui no meu doutorado, aonde a universidade que eu estava, nos Estados Unidos, tinha uma licença do MATLAB, mas eu precisava acessar a biblioteca de matemática simbólica para fazer umas disciplinas, e aquela específica, por não ser muito usada, tinha uma licença só. Aí eu começava a disputar a licença com a universidade inteira. Eu tinha que logar meio da noite para conseguir logar. Aí ali eu falei, não, tá na hora de buscar algo que não seja pago, que eu não dependa disso, que eu possa usar do lado de fora, sem ter medo. Né? Eu tinha medo danado de fazer pirataria lá, imagina ser preso lá, ganhava bolsa, ganhava mal pra Faz, caramba, pagar uma faz multa por ter um lá pirata, né? pirata, né? Para poder estudar ainda, né? Tipo, você já paga para estudar, você vai pagar a multa para estudar, não dá. Com uma E aí licença eu, ainda disponível, né? exatamente, aí eu mergulhei no Python. E a gente brinca naquelas coisas de nome, porque assim, não é que o Python era a melhor linguagem, não é que o Python foi a mais envolvida, porque tudo isso eu vou até abordar depois. Mas eu botei no Google, alternativa para o MATLAB, e apareceu um Matplotlib, né, porque o nome era parecido, que é o de plotagem, Python. Uhum. Comecei por ali, né, entrei pelas plotagens gráficas e entrei hoje que eu nunca mais saí. E aí aprendi Python de verdade, aprendi o SymPy, que é a parte simbólica que eu acabei usando, né, e nos meus trabalhos, e foi bem legal. Foi algo assim que demorei para entrar, mas eu não arrependo. A galera que tentou me puxar para eles há 4 anos atrás, e eu não fui, ficou bem feliz de eu ter ido, mesmo com muito atraso, mas eles foram desbravadores, não tinha como eu ter ido naquela época, porque eu não tinha o que eu precisava. É sempre por levas, né? A primeira leva foi e morreu na praia, a segunda leva foi e conseguiu chegar na ilha, né? Eu fui um dos que chegou na ilha e hoje eu curto o Python. Esse você falou, né? De 2004 a 2008, o Python já tinha uma idade aí, né? Mas também não Uhum. era tão utilizada, né? Não era uma Não. linguagem tão, assim, vamos dizer, mercadológica, né? Não tinha, o mercado não demandava tanto, é, não usava, né? O Python. Uhum. E nessa época aí, então você pegou o Python 2.7 para antes, talvez. Eu comecei com 2.6, porque eu fiz o Google Summer of Code e a gente tinha uma restrição, um cap, né, do 2.6, que era o que o meu mentor queria. Rapidamente mudei para o 2.7 e fiquei no 2.7 até pouco tempo atrás. Porque é Né? isso que eu ia falar, porque pro 3 foi uma mudança muito grande na linguagem, né? Isso. E eu nunca fui um early adopter, assim, né? Que é aquela pessoa que adota rapidamente tudo que sai. E a comunidade científica é menos ainda. A comunidade científica é muito conservadora. Tipo assim, isso aqui está funcionando, não toca, né? E é até curioso, porque foi parte do meu emprego, parte pelo qual fui contratado, para converter as coisas do 2.7 para o 3. Isso Né? recente, então. Há 2 anos atrás, vamos dizer assim, eu ainda estava fazendo conversão. 2 anos atrás, eu ainda estava buscando bibliotecas que eu não usava e trabalhando para botá-lo 100% no Python 3. E essa questão do Python, né? Nos inícios dos anos, uma linguagem. A gente até bateu um papo aqui com o Marcelo Trevisan, e ele até explicou, né, que o Python vem lá da década de 90, se for ver antes do Uhum. Java, né? Só que o Java, em termos de mercado, nos anos 2000, explodiu. E o Python veio agora, eu não
não sei, né, uns 4, 5 anos aí, que teve uma explosão enorme na sua utilização, na demanda de profissionais para essa tecnologia. Uhum. O Marcelo acredita muito em relação à curva de aprendizado da linguagem, né, que é muito fácil, é, muito mais fácil você ler um arquivo ou qualquer outra coisa que numa linguagem mais um Java da vida, que por Uhum. exemplo, a gente ler um arquivo, você precisa instanciar lá 3, 4 classes para fazer um Hello World, você tem que... Então, para ensinar uma pessoa a programar, você tem que ensinar classe, você tem que ensinar o que é objeto, o que é classe, variáveis estáticas e tudo mais. E ele acredita muito em relação a essa curva de aprendizado. Mas aí vem a pergunta, por que não antes, lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e isso foi agora, assim, né? O que foi essa leva que levou o Python assim, né? Que lá no início dos lá nos anos 90 não conseguiu fazer com que as pessoas utilizassem tanto essa linguagem, e agora, né, de 2015 aí para frente, está cada dia maior, né? Se não me engano, hoje, se não for a primeira, é a segunda linguagem mais utilizada de acordo com o Uhum. Taiobi Com lá e várias o Glassdoor da vida. É. Bom, então, eu vou falar do meu local de fala, que é o Python para computação científica, né? Eu acredito que foi bem semelhante com o resto, talvez com um timing diferente aí. Uma andorinha só não faz verão. Então, quando o Python surgiu em 90, como uma alternativa à Perl para fazer os scripts, as pessoas estavam adotando, mas assim, eu vou plotar. Não, não tem uma biblioteca de plotagem boa. Eu vou ler esse arquivo binário aqui, né, criado em Fortran. Putz, mas não tem nenhuma biblioteca para fazer isso. Eu faço o que a gente chama de number crunching, né? Eu vou pedir desculpas para os alunos por causa do anglicismo, né? A gente usa muito em inglês quando fala isso, mas é fazer a computação numérica ali, né? Não tem nada ainda. Tinha na época que era o numeric e o numarray. E os dois eram bem ruinzinhos, né? Isso é antes do NumPy, que juntou os dois, pegou o melhor dos dois e fez. Então, se você era uma dessas primeiras andorinhas aí que não fez verão, que adotou e tentou, eu brinquei, né? Você morreu na praia. Mas você abriu o caminho. Muita gente ali começou a criar, hoje, ferramentas fundamentais que a gente usa em computação científica, que a gente usa no mercado, que usa em data science. Eu vou dar um exemplo até curioso aqui, apesar de eu ter falado do NumPy, posso botar SciPy, Matplotlib. O Matplotlib foi criado por um biólogo que Ó, trabalhava com imagens neurológicas. Ele precisava ó, plotar as imagens neurológicas dele e, assim, não tinha nada bom, não tinha nada, tudo era pago caríssimo, ele precisava sair daquele meio e falou, vou criar minha própria ferramenta. Sabe o IPython? O IPython é muito famoso por ter sido criado pelo Fernando Pérez, um físico, criou durante o seu doutorado. E ele construiu o IPython em cima de uma biblioteca mais antiga, que foi criada por um oceanógrafo, inclusive. Ele conta essa história quando ele dá as palestras dele, que ele escreveu para esse cara e falou: vamos trabalhar junto. Esse cara, eu brinco, né, um dos que morreu na praia, fala: não tenho mais condição de criar biblioteca, eu adotei isso há muito tempo atrás, eu não tenho como fazer isso mais, eu preciso voltar para a minha vida, né? E aí ele construiu ele de cima e saiu. Então a gente tem sempre isso, né? Tem uma inércia até criar um ecossistema ao redor da linguagem que nos permita adotar e ser produtivo. O Python teve essa inércia. A inércia talvez veio por isso, porque não tinha uma empresa por trás, como o Java tinha, né? Não teve uma forçação do mercado por trás. Eu acho que o Python, o crescimento foi todo orgânico. Acho não, ele foi orgânico. Foi comunidades criando as coisas, criando bibliotecas, foi a necessidade individual de cada um, né? No meu meio, por exemplo, a gente tem um instrumento que chama CTD, que é do Conductivity, Temperature and Depth. Ele mede condutividade, para a gente medir salinidade, temperatura e profundidade. Para você usar esse equipamento, você tem que pagar, compra ele, seria um software que só funciona no Windows fechado, da fabricante, né? uhum, Eu criei um todo aberto em Python. ó, aí Foi necessidade. disponibilizou. Por que foi necessidade? Porque, por que foi a necessidade? A gente precisava tinha um laptop antigo que ia para o mar, que ia no navio, que não rodava mais Windows, só rodava Linux, porque ele era bem antiguinho, e a gente Uhum. simplesmente não conseguia rodar o software. Aí eu falei, não, vamos mete o Linux nele aí, vamos usar o meu, e funciona. Tá lá, né? Ou seja, é sempre a necessidade que vai fazendo as pessoas irem migrando e criando o ecossistema. Hoje, o Python é a linguagem científica mais bem sucedida. E você brincou que se ele não é o primeiro, é o segundo. Eu acho que ele pulou para o primeiro,
mas uma das brincadeiras que a gente fala do sucesso do Python é que ele não é o número 1 em nada, ele é o número 2 em tudo. Não, Python não é não é o melhor em nada. Ele é o segundo melhor em Em tudo. tudo, né? Até para desenvolvimento, não apenas para computação científica, tem um segundo E, melhor framework, por exemplo, o Django, né? exatamente. E o que faz isso bom? Porque se você aprende ele, você pode pular muito fácil. Você tem um movimento lateral muito fácil, que é o que aconteceu comigo. Eu aprendi Python para resolver meus problemas de doutorado. Eu hoje dou aula de Data Science para minhas empresas, eu mantenho bibliotecas para a NOAA, eu crio pacotes, eu contribuo com bibliotecas científicas. Então, você começa, de repente, assim, eu não faço muita analogia de esporte, não, eu faço uma analogia de esporte. Agora você é goleiro, atacante, meio de campo, você é tudo. Você sabe todas as posições, você joga em todas as posições quando você sabe Python. Hoje, se eu fosse para a linguagem científica mais importante, eu ia pular do Fortran para o Julia. O Julia tem um pouco disso do Python, mas eu estaria só no Data Science. Eu não teria essa maleabilidade toda, né, que eu tenho hoje. Foi um dos problemas do R, por exemplo? Não acho que é um problema. A especialização não é um problema, mas vamos dizer características. É uma das características do R? Sim. O R é uma linguagem multipropósito. Ela faz tudo. Você pode fazer página, você pode fazer tudo, mas virou só estatística, né? Virou o forte dela estatístico. Porque fazer outra coisa fora desse ecossistema é difícil. Uhum. E fica tão difícil que fica mais fácil você aprender outra linguagem. Tem muita gente que usa o R para fazer a análise estatística e depois usa o Python para fazer a página, né? Usa o Perl para fazer o pipeline dos scripts, para criar scripts em R, Deus me livre, e por aí vai. Eu conheço muita gente que trabalha em R, aliás, eu tenho uma interface muito com a comunidade do Bioconda, que faz pacotes para ciências biomédicas, e eles usam Perl para os pipelines deles, usam R para o number crunching e usam Python para plotagem. Se você mergulhar direto no Python, você vai usar o Python para tudo isso. Uhum. Né? Tá tudo disponível, né? Tudo ali. Você fala muito aí ecossistema. sobre a parte de desenvolver bibliotecas. O que seria esse desenvolvimento de bibliotecas hoje que você está fazendo para o NOAA, né? Você trabalha muito com código já Python ou tem tem essas interfaces com as outras linguagens e você encapsula em uma biblioteca Python para o pessoal, né, utilizar? Como que seria esse desenvolvimento de bibliotecas? Como que funciona? Até disponibilizar essa biblioteca para a comunidade. Bom, então, quando eu comecei a desenvolver bibliotecas, era basicamente uma receitinha de bolo. Pega algo que existe no MATLAB, que está faltando no Python, cria, e na época a gente botava no Google Code Hosting, né? E você vai identificar que eu sou bem velho, né? A gente é da Que hoje mesma não existe época. mais. E hoje nem existe mais o Google Code Hosting, né? O sistema de controle de versão era o SVN, foi um grande improvement quando a gente foi para o Mercurial. Eu aprendi Git há poucos anos atrás, eu aprendi Git para esse meu trabalho em 2014. Então se for pensar, né, que o Git vem de antes disso, foi recente, né? É relativamente recente, mas um dos meus colegas de trabalho já estava mexendo em Git desde 2008, né? Então, assim, quando eu vim... Eu já mexi com CVS, cara. Ganhou. O meu primeiro foi o SVN. Eu trabalhei, engraçado, porque eu trabalhei, pra você ter ideia, eu trabalhei em um projeto que o desenvolvimento dele iniciou ali eu peguei depois, eu não sou tão velho assim, mas ele iniciou ali no início dos anos 2000, 2001, era o Java 1.2, era em CVS, e o Java, a versão do Java 1.2 não tinha string. E eu fui alfabetizado com o Java 1.4, já com toda a parte de orientação a objetos e com string. Na hora que eu peguei, era um sistema legado, nossa, eu falei assim, deixa eu fazer uma coisa aqui. Quando fui ver, nossa, não tinha string. Eu sei bem o que é isso, porque faz parte do meu trabalho pegar sistema legado e, onde a gente mais apanha. E eu falo que foi onde eu mais aprendi também. Pegar esses softwares legados, assim. Mas eu já fui quando a gente não tem os já usei o recursos, CVS, né? Já. Só um parênteses, né? Você falou do CVS, tinha uma ferramenta que chamava Gorse, não sei se você já ouviu falar, que faz a animação da contribuição dos repositórios. É mó legal, porque mostra as pessoas indo como um gráfico, e aí mostra a contribuição nos branches e tal.
E aí alguém fez uma animação assim pro Git, né? E o povo, nossa, que legal. Aí alguém na plateia perguntou, será que funciona com Mercúrio ou com CVS? Aí eu levantei, foi criado por Mercúrio e CVS. A adaptação pro Git foi recente. O mundo deles já era só Git, né? O mais engraçado Mas, é a entrevista do Linus, né, falando sobre o Git, né, no TED Talk, é, né, não sei, que aquela é legal. foi Legal, vale a para pena ver. criou o Git para não ter contato com outras pessoas, ter que conversar, né? Que eu não quero ter que conversar com essas pessoas. Mas aí, então, olha, sobre voltando ao desenvolvimento, minha primeira fase, digamos assim, de desenvolvimento era pegar algo que existia no MATLAB e converter para o Python, para a gente migrar para fora do MATLAB, porque o MATLAB é um negócio de fechada, paga, não é tão transparente assim. Os módulos de terceiro, eles são legíveis, eles têm um repositório do próprio MATLAB, mas os módulos internos, né, não estão lá. A gente não consegue realmente inspecionar o código. E aí, essa fase foi, digamos, uma fase onde eu botava as coisas no code hosting, migrei rapidamente depois para o GitHub, migrei para o Git, até hoje tenho as bibliotecas dessa época que eu mantenho. A segunda fase, que eu digo assim, foi criar bibliotecas mais para o meu trabalho mesmo, não era mais assim, que essa era quase como uma diversão barra utilidade pública, né? Uhum. Aí o pessoal do meu trabalho, eles falavam assim, olha, a gente precisa que nem aquela lá do CTD, né? A gente precisa processar dados do CTD, como é que a gente faz? Não, vamos fazer tudo em Python, né? Para a gente poder manter o negócio e o negócio ficar para as outras comunidades poderem usarem. Hoje, por exemplo, existe um servidor de dados, como que a gente coloca dado ambiental, que chama AirDAP. E ele tem uma API REST bem legal, assim. E as pessoas do Python, pô, eu quero interagir com esse servidor por Python, para já fechar o dado ali, já processar e já plotar. Uhum. Aí um dos meus trabalhos hoje é criar essa biblioteca que faz isso. Né? Eu brinco que é o AirDAP Py, né? Ou AirDAP, que a gente na América Latina sempre fala Pi, não fala Py, né? Uhum. E americano não gosta, né? Porque lembra xixi para eles. E aí eu crio essa biblioteca. Então hoje é mais pela necessidade do que é pedido no meu trabalho versus eu querer converter tudo que existia. Faz parte de um amadurecimento também, né? Eu, quando queria converter tudo que existia, tinha aquela cabeça idealista do tipo, não, vamos converter tudo e vamos tirar todo mundo do MATLAB. É inviável, né? Não existe isso, o MATLAB vai continuar existindo, acho difícil dele morrer tão cedo, e nem todo mundo consegue fazer a conversão. Principalmente falando de cientistas, né? A pessoa tem que escrever paper, fazer pesquisa, coletar dado, ela sabe MATLAB, ela não vai aprender Python, então não tem tempo para aprender Python. A gente não tem no Brasil, que eu brinco, a figura do Research Software Engineer, né, que é o engenheiro de software de ciência, que é o cara que ele vai trabalhar junto com esse pesquisador e fazer a conversão para ele, ou convertê-lo, né, ensiná-lo, convertê-lo. Que é uma pena, faz com que o Brasil esteja muito atrasado ainda no meu campo, na minha ciência. Mas fora tem Até esse o, cara, tem esse centro de pesquisas fora, tem esse tem, Research Software Engineer. Tem. Lá eles brincam que eles são second class citizen, né? Que eles não têm o mesmo papel do que o pesquisador, mas em comparação com o Brasil eles são bem mais avançados. Eles ganham bem. Uhum. Se eu não me engano, o Marcelo foi um desses na Alemanha. Você entrevistou o Em Marcelo, Hamburgo, é. né? E eles dão suporte à pesquisa. Eles criam software para pesquisa e dão suporte à pesquisa para que o pesquisador principal não precisa fazer ele mesmo correndo. Não é que ele Uhum. nunca vai fazer, ele vai fazer a conversão mais devagar. Então, hoje, assim, você tem um professor, doutor que trabalha em MATLAB, ele gruda num cara desse, e esse cara vai, aos poucos, mudando a cultura do laboratório dele para Python, e ele pode depois sair até para outro projeto, para outro laboratório, né? Porque ele não é uma pessoa que vai sempre fazer para você, ele realmente é uma pessoa que vai transformar como você faz ciência, né? Modernizar como você faz ciência. E você tocou num negócio que é muito importante para mim. A minha biblioteca, às vezes, é um wrapper de uma coisa, na maioria das vezes, para oceanografia por exemplo, existe um formato binário chamado netcdf, que é como a gente guarda dado de modelo ambiental. Então, tem o netcdf, o for, que é o Python wrapper, né? A gente lê o C ali e faz o Python wrapper. Tem HDF, que é um outro formato binário, biblioteca C, C++. A gente tem o wrapper para ele também. Talvez nas ciências geoespaciais tem o DIDAL, que é uma biblioteca muito famosa, que na verdade ela é a base de
tudo que a gente tem geoespacial. Se você vê uma imagem de satélite ou se você vê um mapa em qualquer lugar, tipo no seu celular, você usa um mapa, você usa o Google Maps, tem digital no fundo, te garanto. Uhum. E aí tem os wrappers, um que é o Fiona e o outro que chama Raster.io, que aqui inverte, né? O americano fala Rasterio e os latinos não gostam, que parece rasteira, né? Então eu falo Raster.io, que é o nome correto. É a minha vingança por NumPy, NumPy, Não, é o não, pai. Rasterio, Raster.io. Então, assim, todos são bibliotecas Python, que são wrappers, bibliotecas C, C++. E isso acontece muito, e inclusive é preferível. Por que que é preferível? Eu vou dar um exemplo de uma que eu criei. Existe uma biblioteca que chama TUS10, que é Thermodynamic Equation of State, de 2010, né? Por isso que tem o 10 nela, 10. E ela é feita em C. Eu fiz o wrapper Python e um cara fez o wrapper em R. Uhum. Então, o que significa? Que duas comunidades, duas culturas, a Python e R, usam o mesmo core, usam a mesma fonte. Então, se a gente corrige bugs ali, corrige para as duas. Se a gente faz melhoras ali, melhora para as duas. Então, é sempre preferível esse modelo, porque você espalha os updates, as vantagens para todo mundo. Aí fala, por que você não ensina o povo de R a usar Python? Isso não existe, gente. A gente tem que, é como um respeito de comunidade, né? Eu não vou, hoje nos Estados Unidos, Obrigado. e falar, todo mundo aqui tem que falar português, a partir de hoje. Eles Sim. tentaram fazer o mundo falar inglês, mas a gente Uhum. não vai tentar. Então, a gente tem que conversar na língua deles, achar uma base comum para se comunicar. E a base comum para esse projeto foi C, né? A gente faz em C. E essas bibliotecas são todas gratuitas, disponíveis? Se uma Todas instituição abertas, aqui de pesquisa quiser usar, ele vai estar todas disponível lá abertas, no GitHub tudo gratuito. sim. Sim, então, o meu trabalho meio que é quase mandatório, né? A NOAA, por ser uma agência do governo, tudo que eu faço e tudo que a nossa equipe fizer, ou tudo que qualquer uma pessoa no governo fizer, tem que ser open source, tem que ter licença livre. Existe até uma complicação que, assim, o governo federal americano pede que seja public domain, que é uma licença, né? Uhum. Mas software em public domain é meio raro. Então, a gente tem uma permissão especial para usar o BSD3, né, o BSD Tree Clause, que é o mais próximo do public domain, que ele permite, é bem permissivo, né? Você pode fazer um aplicativo comercial, você pode copiar, você pode modificar, você pode fazer o que você quiser. Uhum. E tudo que a gente faz é open source. Nosso mundo, hoje, inclusive, eu brinco, parte também do meu trabalho é ser a polícia do open source. Se a NOAA faz um contrato com uma empresa e nesse contrato vai ter um software na jogada, Tem que eu vou ser. lá garantir que esse software vai estar no GitHub, vai ser open source, vai ter as best practices que a gente fala, né, as melhores práticas, para que o software sobreviva ao contrato. Quando o contrato acabar, o software fica. Ele vai ter uma comunidade ao redor dele, ele vai ter uma utilidade, né? E pegando essa linha aí do software livre, como que funciona a comunidade do software livre, né? Como manter esses projetos? Que você também é um dos fundadores do Conda-Forge, né? Antes da gente entrar aí no que é, né, o Conda, como que funciona as comunidades software livre? Como vocês conseguem manter os softwares livres atualizados e como que funciona assim? A gente, assim, eu uso Linux, sei o conceito do open source, mas não contribuo, né? É, assim, então eu não vivo o software livre de fato. Como que é, Uhum. né? Igual você falou, você vai garantir que o software seja livre, que tenha as melhores práticas e como que funciona a comunidade software livre, assim? Então, é uma pergunta muito complexa, com muitas ramificações, e tem muitas comunidades na jogada, né? Eu vou falar de algumas que eu participo, que estão todas dentro de uma grande umbrella, vamos dizer assim, de comunidade de Python científico. E dentro dela tem subcomunidades que eu participo mais diretamente. Dentro hoje da comunidade de Python científico, a gente tem muita sorte. A gente tem uma agência que chama NumFocus, que é uma agência não sem fins lucrativos, né? Que é non-profit, como eles chamam, que eles dão para a gente todo um arcabouço, desde legal, né, desde advogados, para analisar uma série de coisas, a captação monetária também. A pessoa pode doar dinheiro para NumFocus com foco no Conda Forge e dar dinheiro para a gente. Indivíduos podem doar dinheiro para NumFocus,
pode ir para todos os projetos ou só para alguns. E tem, assim, desde detalhezinhos, por exemplo, eles dão para a gente uma conta de Zoom, uma conta de Slack, que ajuda a gente a criar e agregar a nossa subcomunidade, vamos dizer assim. Você provavelmente já ouviu falar em PyData, né, que são os encontros, os meetups e o grande meeting do PyData Global. Eles também são parte da NonFocus, a NonFocus que cuida disso. Né? Você já tinha ouvido falar de NonFocus? Eu Não, acredito que eu sim. até notei Não? aqui. Não. Vale a pena dar uma olhada. Então, assim, essa seria uma grande umbrella do Python científico. Tem outras, mas essa talvez é uma das mais bem-sucedidas. Eles têm, tipo, tem um programa interno que é parecido com o Google Summer of Code de financiar pessoas para fazer pequenos trabalhinhos na biblioteca, que é bem legal. Tipo, a gente escreve uma grant, ganha ali uns $5.000 para pagar alguém para resolver um probleminha. Ó, E agiliza bastante, porque muita parte do open source é trabalho voluntário. tempo E livre tem de dois tipos vocês, né? e tem dois tipos do trabalho voluntário. A gente fala o cara que está passando pela sua biblioteca porque precisa de alguma coisa, conserta e vai embora, e a pessoa que vai ficar ali insistindo porque ela gosta daquilo, porque ela está aprendendo aquilo, está se profissionalizando. Hoje tem empresas focadas em fornecer pessoas para open source, como a QuanSight e a QuantStack. São duas empresas de nome parecido, mas as duas contratam pessoas para trabalhar em software livre, completamente. Tipo, e é bem Full-time, legal, ficar, conheço. a profissão do cara é aquele projeto do software livre. Exatamente. E conheço vários brasileiros, inclusive, que trabalham nelas. Uma é europeia, outra é americana. Inclusive, pode ter pessoas legais ali para você entrevistar depois para falar sobre elas. Ah, querer Então, sim. assim, você pode ter uma vida profissional dentro do open source. Né? E tem pessoas como eu, que têm um emprego relativamente fixo, meu emprego não é fixo, mas onde o meu empregador me dá tempo para eu trabalhar no open source. Tipo, eu hoje tenho, eu sou bastante privilegiado, eu tenho 80% do meu tempo para trabalhar em open source. Né? Os outros 20% é burocracia. Eu não, na verdade, eu não trabalho em coisas que não são open source. E isso é muito bom. Eu tenho vários colegas, tinha um que trocou de emprego agora, ele foi para um software só open source, mas antes ele trabalhava para uma empresa de câncer, de pesquisa de câncer. Ele tinha só 10% do tempo dele em open source. O resto era tudo Isso, fechado. isso Noah, assim, você combinou com o Noah que o seu tempo vai ser contribuindo para o software livre. Já era uma característica do trabalho quando eles me chamaram, né? Tipo, software de interesse deles, mais livre. Uhum. E então, assim, como criar uma comunidade ou como ser bem-sucedido numa comunidade é muito difícil. Muito difícil ter a resposta e muito difícil entender o que fazer, porque passa até por sorte. Você citou a Conda Foge, que é uma comunidade que eu ajudei a criar e que eu participo mais. Eu acho que a gente teve sorte de resolver um problema que muitas pessoas estavam tentando resolver. Existia talvez até soluções melhores por aí, mas nós conseguimos juntar um pool de pessoas legais, que trabalhou bastante e que botou o sistema para funcionar de uma forma fácil e, mais que fácil, acessível. Hoje qualquer um pode participar. Vamos supor, você hoje está tentando escalar um pacote difícil pelo PIP, que deu algum problema, e você encontra o pacote no Conda, mas está uma versão desatualizada, você precisa atualizar. Você manda uma modificação para o nosso repositório atualizando, e pronto, aceita e acabou. Então, assim, nós somos muito mais ágeis nesse sentido. Se fosse o mesmo, vamos supor, na comunidade Linux, vamos supor que você usa o Debian, e aí o mesmo pacote está no Debian desatualizado e você quer atualizar, você vai no mailing list lá, né, na lista de e-mails, faz o pedido, o cara que mantém vai te dizer que está muito ocupado e que é uma pessoa que faz aquele trabalho voluntário dele, e dali a 5 anos você tem a versão atualizada. E eu não estou exagerando, tá? Isso já aconteceu comigo, 5 anos. Inclusive, meu trabalho como empacotador começou não em Debian, começou com OpenSUSE, onde eu fazia meus próprios pacotes, porque eu cansei de pedir para os outros e não rolava. Foi por isso que eu pulei no Conda tão rápido, porque era bem mais fácil. Né? Então, como que é o seu, assim, para quem quer contribuir, normalmente, como que é contribuir com alguma biblioteca de software livre? Qual que seria um fluxo para ele conseguir disponibilizar, programar, desenvolver, seria escrevendo uma documentação, aonde que ele pode encontrar essas informações de contribuição? Por exemplo, eu utilizo uma biblioteca, o BioPython, e eu quero contribuir com o BioPython, tem que mandar um e-mail.
Você falou que o Conda, né, assim, é muito ágil. Vamos pegar assim no foco do Conda. Como que seria para alguém começar a contribuir com o Conda? Tá? Eu vou falar assim do Conda Forge, né, que é a minha comunidade. O Sim. Conda Forge, ele tem duas grandes partes que você poderia contribuir. Uma é a nossa infraestrutura, onde é código mesmo, código Python, e aí a gente tem os repositórios onde esse código está guardado, e você pode ir lá e melhorá-lo, modificá-lo. Mas aí, por ser uma comunidade que cria pacotes, tem outro lado que é os pacotes. Então você pode Uhum. contribuir simplesmente adicionando um pacote, né? A gente tem um repositório que chama Staged Recipes. Eu posso, se você tiver notas no final para colocar, a gente pode botar esse repositório lá, Uhum. onde você pode ir lá simplesmente e adicionar um pacote novo ou consertar um pacote já existente. Por exemplo, um improvement, né, uma melhora, um conserto que foi feito recentemente, foi a nossa versão do TensorFlow não era habilitada para GPU. Uma pessoa foi lá, fez, habilitou para GPU e, cara, bombou, que eu não sabia que tanta gente queria esse pacote com a GPU. Tipo, foi o pacote que mais bombou no Wonderforge até hoje. Então, você pode fazer uma coisa como essa. E outra é ajudar a revisar as receitas, porque isso são receitas que fazem os pacotes. E essas receitas precisam de um ser humano para revisar, para garantir a qualidade, garantir que ela faz tudo certinho. E então você pode ser um revisor. Esses são os grandes focos do CondaForge. Agora eu vou sair do CondaForge um pouco e vamos falar de software em geral, talvez não tão em geral, falar de software científico. Sim. O que eu gosto de apresentar para os meus alunos quando eu quero que eles contribuam? Eu não dou aula mais não, mas eu falo aos meus alunos de Python, que eu dou curso ainda de computação. Eu falo para eles assim, ó, acha algo que você goste, que você use, vá no repositório, em geral hoje está tudo no GitHub, tem outros repositórios, mas é quase sempre lá, ver se tem issues, né, que são os problemas abertos que você sabe resolver. E conversa com a pessoa no issue, fala, olha, esse issue aqui é interessante, eu acho que eu consigo resolver, posso mandar, né, o que a gente chama de pull request para resolver? Pode. Ou lê a documentação e melhora a documentação, deixa ela mais clara, corrige erros de digitação na documentação. Você tem várias formas de você se aproximar. A única coisa que eu digo é se aproximar, onde está errado. Não pense, isso não é para mim, isso é muito complicado, eu não sei. Não pense isso. Se você pensar isso, você nunca vai. Com Ontem, certeza. ontem não, anteontem, finalizou o Google Summer Code Summit, que é uma reunião que acontece todo ano depois do Google Summer Code. Todos os mentores de projetos científicos, assim como eu, reclamaram da mesma coisa. A gente quer um aluno que tenha foco na ciência, a gente vai ensinar o código e não consegue porque eles acham que eles não sabem código suficiente e pulam fora. Aí a gente acaba com um aluno que é 100% de computer science, né? E aí a gente precisa ensinar a ciência para ele, que é muito mais difícil. Eu brinco que é o conandro do astronauta, né? A NASA, quando começou a treinar astronauta, pegava militar, né? Uhum. Treinava ele para ser astronauta e mandava para o espaço. Rapidamente surgiu a necessidade de ter cientistas lá. Só que você não pega o militar, astronauta, e ensina física, astrofísica, biologia para ele. Mas você facilmente pega o físico, astrofísico, o químico e ensina ele a ser astronauta. É uma semana de treino, né? Então, é o conandro do astronauta. No final das contas, quanto mais pluri for o seu background, mais fácil é eu te ensinar a ferramenta. Vai ter uma ferramenta, eu vou te ensinar essa ferramenta e vem me ajudar. Agora, eu não consigo te ensinar sonografia. É um curso de 6 anos, né? Com direito a mestrado, doutorado, mais experiência própria. Então, se eu posso deixar algum recado aqui para os seus alunos, tentem abrir bastante o leque do seu conhecimento, brinquem com tudo que aparecer na sua frente, que a ferramenta em si, depois é fácil, depois se dá um jeito. O Né? negócio primeiro fundamentos e não ter medo, Isso, né? Encarar os desafios né, e resolvê-los, né? As exatamente. soluções. E o que que é o Conda Foge? Então, o Conda Forge é talvez a única comunidade de sucesso que eu participei e ajudei a fundar. Para quem não conhece, existe o pip, que instala pacotes Python, e existe o Conda, que ele está mais próximo, na verdade, dos gerenciadores de pacote, como o apt do Ubuntu, do Ah, Debian, o Yum do Fedora, e o Zyper do OpenSUSE, né, o Choco do Windows, do Chocolate, e o Brew do Mac. Ele é um gerenciador de pacotes agnóstico, ele instala tudo, inclusive o próprio Python. Né? Ele gerencia ambientes também, então eu posso ter ambientes com Python do 1 até o 3.10,
Se você for um estudador de história do Python, aí você consegue instalar Python 1 com conda. Não vai conseguir fazer muita coisa, mas dá para instalar. E instala R, instala Julia, instala compiladores, instala tudo. Aí você para pensar assim, se eu sou um usuário de Linux, né, eu hoje uso o Ubuntu, usei por muito tempo o open source, mas eu tenho o apt aqui, por que eu vou usar o Conda? É porque a gente não trabalha sozinho, né? Eu trabalho com pessoas que usam Mac, eu trabalho com pessoas que usam Windows, e o Conda, além dele ser agnóstico à linguagem, ele é agnóstico a sistemas também. Ele existe, ele mesmo, em Mac, Linux e Windows. Então, eu consigo criar um set de instruções de como instalar o Conda, como criar um ambiente, como instalar pacote, que funciona em todos eles. O que, para mim, que trabalho para o governo, que compra muito computador Windows, foi excelente. Eu estou aqui na minha máquina Linux, eu testo tudo, funcionou aqui, eu passo para o cara no Windows e ele pode executar o comando igualzinho, tá? E vai dar certo, né? Foi 90% das vezes, né? Sempre tem os corner cases. Mas é muito mais fácil para mim trabalhar assim do que ter manuais e manuais de instalações diferentes para cada sistema que você está. Com Né? certeza. E aí, o que é o Conda Forte? Foi a comunidade que abraçou o Conda como ferramenta. E a gente faz pacotes para Conda. O que é o pacote? Você, Herbert, vai lá e fez uma biblioteca mó legal de análise de dados web, que faz scraping de um dado, né? E depois botou no GitHub e você publicou no PyPI, que é o Python Packaging Index. Aí você pode instalar com pip, né? Mas você não instala ela no Debian, você não instala ela no Mac, pelo Brew, você não instala ela pelo Conda, porque ela só instala pelo pip, ela só está no PyPI. Ela é da plataforma Python. Se você quiser sair desse mundo da plataforma Python e tornar ela instalável por qualquer gestor de pacote, o Conda é o mais fácil. Aí você adiciona o pacote no Conda Forge, cria uma receitinha, que é basicamente dizer o nome, os metadados do pacote, aonde pegá-lo, e ele cria o pacote Conda, ele joga na nossa nuvem do Conda Forge, vamos dizer assim, e que é como um PyPI, é um registro de pacotes, né, um package registry, e aí eu posso instalá-lo. Vantagens. Sair do mundo do pip. Restrito a Python. Restrito só a Python ali. Outra vantagem, tem muito pacote de Python que não é Python puro, que ele linka com a biblioteca C, que ele tem outras dependências, né? Tipo, por exemplo, hoje os pacotes Jupyter, do Jupyter Lab, dependem do Node.js, né? E fica muito complicado você botar isso para ser instalável pelo pip. Já pelo Conda é facílimo, porque a gente pode depender do Node.js e instalar. Né? Então, vão aparecendo vantagens. O que eu vou deixar de recado aqui se tiver algum aluno que usa o pip e está curioso pelo Conda? Eu preciso mudar para o Conda agora? Não. Tá funcionando? Não mexe. Você sabe usar o pip bem? Tá ótimo. No dia que você sentir um problema, no dia que você sentir que está difícil, aí dá uma checada e vê se é mais fácil no Conda. Sabe, aquele dia que você estiver criando ali um framework de machine learning que tem PyTorch, TensorFlow, que você precisa de GPU, e aí você está se encontrando, baixando uma imagem Docker gigantesca. Esse dia você dá uma respirada e fala, não, deve ter um jeito mais fácil. E tem. Aí você procura o Conda. Então, assim, seria um ambiente onde eu posso instalar o Python, diferentes versões do Python, e para cada versão eu posso ter eu posso ter scripts Python para cada um desses interpretadores, e se eu também precisar fazer um link com uma biblioteca de uma outra linguagem, eu posso instalar essa biblioteca que o meu script Python vai comunicar, e ali vai estar dentro desse ambiente e não na minha máquina geral. Tipo, seria algo similar ao VirtualEnv, talvez. Isso, na Mas só verdade, que o Conda é uma mais amplo que o mistura. VirtualEnv. Ele é uma mistura entre o pip, um gerenciador de pacote completo, e um VirtualEnv. Porque assim, você até pode colocar tudo no que a gente chama de root environment, né, do Conda, mas não é aconselhável. Aconselhável é sempre criar um ambiente com as coisas. E aí ele meio que engloba essa funcionalidade do VirtualEnv. Você tem razão. Aonde que ele mais brilha? Deixa eu dar um exemplo aqui de ciências geoespaciais. Ciências geoespaciais hoje, elas são calcadas em alguns softwares C++ básicos. Um chama DDAW, que é o de Spatial... eu esqueci o nome, gente, vou falhar. Mas é o DDAW. O PROJ, que é de projeções geográficas.
Olha, tô com branco total, mas eu te dá o prod e mais umas duas ou três aí, que são todas C, C++. Se eu vou criar um wrapper Python para elas, eu vou criar um binário will para colocar no PyPI, cada um dessas bibliotecas Python acaba dependendo... Ah, é DIOs, desculpa. Então, é DAO, DIOs e PyProj, tá? Essas todas C, C++. Aí, ó, tem um wrapper Python que chama Shapely para a parte do DIOs. Tem um wrapper Python que chama Raster.io para a parte de gráficos raster, que é um wrapper para o DAO. E aí tem PyProj, que é um wrapper para o Proj. Só que todas elas meio que uma interdependência. E aí vai tendo softwares mais evoluídos, tipo o Cartopy que faz mapas, que depende de todas. Aí você tem o QGIS, que depende de todas. Aí você tem o Fiona, que tem só a parte de shapes do DIOs e da DDAO. E aí a coisa começa a ficar complicada para o PIP e para o PyPI, porque cada um desse will, ele vai ter que trazer todas essas juntos e empacotar elas fechado. E aí você começa a instalar cópias duplicadas de versões diferentes e inchando o seu ambiente. O Conda, por ser um gerenciador de pacotes, ele instala uma versão só de cada uma dessas. Ele vai instalar uma versão do DAO, uma versão do Proj, uma versão do DIOs. E todas as Uhum. bibliotecas Python vão linkar com ela e usar aquela. Então fica mais limpo, ocupa menos espaço, fica mais consistente. Você garante que todo mundo foi compilado para a mesma versão e vai ficar consistente. Você garante que se uma atualizar, todo mundo atualiza, né? Você não precisa ficar atualizando de uma a uma. Essa é talvez a gente fala no geospatial, no mundo geoespacial é onde o Conda mais brilha, onde realmente Entendi. usar o PIP é um sofrimento sem fim. É, é, o, e se fizer um comparativo em relação ao que hoje tem muito com Docker, né? A gente pode fazer essa comparação, então, de construção de um ambiente com o Docker ou não? Pode, tem overlaps, tem semelhanças e diferenças, né? O Docker, a grande semelhança é o isolamento. O ambiente Uhum, isola e o Docker isola também, né? Mas o Docker vai te trazer aí uma série de, como que a gente diz? Não necessariamente, vai ficar pesado, né? Tem uma série de coisas da imagem do Linux que ele é, traz junto, que não necessariamente você precisa, pode ficar pesado. Aonde o Docker vai brilhar, e assim, você pode misturar os dois, né? Pode criar um ambiente conta dentro de um Docker, né? exatamente. O Docker ele vai brilhar se você tem algo assim que você precisa dados junto com o seu software pré-compilado e a pessoa não vai mexer mais. Ou que a gente fala para deployments na nuvem, né? Tipo, ó, eu tenho aqui um servidor que tem essa instalação Java, com essa série de coisas, numa imagem Docker, e aí pega, faz o deployment dela e está funcionando. Então, assim, ele brilha nessas horas. Eu uso o Conda mais para desenvolvimento de computação científica interativa, onde eu vou estar ali digitando, mexendo, atualizando, né, esse tipo de coisa. Não seria essa questão do o negócio falou, né? De um deploy, uma integração contínua associada a esse tipo de... Entendi. Exatamente. E eu nunca recomendaria a um cientista usar o Docker no seu dia a dia de forma interativa para sua análise de dados. Ele fica pesado, ele fica difícil de você reproduzir depois, porque você vai modificando a imagem Docker e você não modificou de certa forma do jeito correto, fazendo um compose ou tendo um Dockerfile, Uhum. né? Ou se você fizer desse jeito vai ficar muito oneroso, muito complicado. Já o Conda te dá uma reproduzibilidade no ambiente maior, porque vamos supor o seguinte, eu tenho um arquivo que cria um ambiente, que tem a lista de pacotes que vai ali. Mas se eu instalar uma coisa no ambiente, o Conda traqueia aquilo para você. Mesmo se você não estiver usando Git nem nada, ele tem um conta history. E aí eu Olha sei que tudo que você legal. fez no seu Então tem um ambiente. controle, um tracking ali do que foi feito, do que não foi feito, que você pode reverter se deu alguma coisa de errado. E isso, principalmente de instalações, né, dos pacotes. E isso é bem legal, porque, por exemplo, eu já tive problemas no meu trabalho com isso, onde um cientista fez uma análise e o outro não conseguiu reproduzir de jeito nenhum. E não estava no GitHub, eles não estavam comunicando de forma direita. Eu falei, cara, me dá o history do teu conta. E aí eu vi o cara instalou um outro pacote, e aí estavam tendo respostas diferentes por isso. Então, assim, é um lifesaver, né, que a gente fala. Uhum. Então, eu Hoje, gosto quando a, muito por isso. hoje, quando a Forge, a comunidade, quantas pessoas colaborando na construção dos pacotes? Como que o pessoal encontra pelo GitHub para poder contribuir? Como que quem tiver interesse em entender mais sobre o Conda e o Conda Forge, onde que encontra as informações? Então, hoje é praticamente tudo no GitHub.
tá? O principal é o repositório que a gente chama Staged Recipes. Eu mando o link depois para você colocar nas notas. E é bem distribuído. A gente tem um core group, que é mais ou menos umas 10, 15 pessoas hoje ativas, tem quase 40 não ativos. A gente permite que a pessoa entre e saia ao bel prazer, ninguém é obrigado, ninguém é pago para estar ali. Às vezes você até ganha do seu day job, né, que a gente brinca para contribuir, mas ninguém é pago pela comunidade, a gente não recolhe dinheiro para pagar para as pessoas. E depois tem a contribuição por pacote. Por exemplo, você pode enviar um pacote e hoje você se torna contribuidor. Isso a gente tem mais de 2.000 contribuidores hoje. Tem gente que adiciona um pacote e sai, tem gente que adiciona 1.000 pacotes e fica sempre ali mantendo. Realmente, cada um faz o que se interessa mais. E aí a gente tem um outro subgrupo menor ainda que cuida da infraestrutura, que a gente brinca que é o bot, né, que são os nossos bots. Tanto a pessoa quanto o código. Porque quase sempre quando alguém programa um bot, a pessoa é em si um bot, né? Mas que cria, assim, de mandar atualização para os pacotes, de checar a qualidade, de fazer o que a gente chama de migrações, né? A gente está numa agora, saiu o Python 3.10, então a gente tem que recompilar tudo para o Python 3.10, nós estamos fazendo essa recompilação, é o bot que vai ali, checa a dependência e faz a compilação na ordem das dependências, né? A gente chama em ordem topológica. Inclusive, quem gosta de... Desculpa. Não, essa questão você falou, né? Que testa a qualidade dos pacotes que as pessoas colaboraram. Como que é feita essa avaliação? Automatizado, faz o teste, compilou, tá ok, não quebrou nada, então pode disponibilizar? São os dois. Uma parte é automatizada, a gente tem um linter que checa por erros e sugestões, e a outra parte é humana. Depois que o linter está verde, entra o ser humano e dá uma checadinha, né? Porque, por exemplo, vamos supor, você criou um pacote e está no seu GitHub. Aí um aluno seu coloca, mas por um erro ele colocou de um fork dele. O linter não pega isso, porque a gente não tem problemas com isso. Mas o ser humano pode perguntar, olha, por que você está usando o seu fork ao invés de usar a origem, né? Que está lá no repositório do Revit. Então, a gente faz esse tipo de pergunta. Ou a gente checa se tem teste. Se a gente fala, olha, você está fazendo um teste muito simples aqui, vamos fazer um teste mais pauleira para ver se o negócio está funcionando mesmo, né? Ou o contrário, às vezes está fazendo um teste pesado, está usando toda a nossa estrutura, a gente fala, ó, está funcionando, vamos fazer um teste mais leve, né? Que acontece também. Mas essa A gente análise, bota um então, é aviso. manual, assim, para ver se está com Isso é exagero. humano. Então, são essas É um, pessoas que são esses bots ou é o core que avalia Esse é isso? todo mundo, de certa forma. A gente tem um time que chama Stage Rescue Team, mas o core todo pode fazer, o Stage Rescue Teams pode fazer, ou até contribuidores que vêm e vão, podem passar por ali, fazer uma revisão e depois dar um toque no core. Falar, ó, eu revisei e eu falei esses pontos, né? E, inclusive, é uma forma de entrada. Tipo, o Marcelo, que se entrevistou, né, que também está aí no seu podcast, ele começou sendo um revisor de receitas no Stage Rescue, pulou para core depois, né, e continua revisando, eu também continuo revisando, porque é a nossa porta de entrada, né, dos pacotes. Entendi. O bot checa também pacote que já foi aceito. Isso acontece, porque às vezes as regras mudam. Por exemplo, uma regra que mudou, a gente cria pacote que a gente chama de no art, né, sem arquitetura, que não é um termo muito bom. Que seria assim, pacotes Python puro pode ser instalado sem precisar compilar em todas as plataformas, sem precisar compilar em Windows, né, Mac e Linux. Só que eles também têm a ver com a versão Python. Então, se a gente fez o SnowArt na época do Python 2, eles vão ser instalados no Python 3. Aí, hoje, você publica um NoArt que é só Python 3. Tá? Ele é NoArt, mas um cara com Python 2 consegue instalar ele. Então, hoje a gente criou um bot que checa as receitas para isso e faz e arruma a receita dizendo, ó, bota aqui um maior igual Python 3.6 para ficar seguro, para a pessoa não conseguir instalar isso no Python 2, porque vai quebrar. Entendi. Né? Tipo, a gente fala que o nome no art é péssimo, que deveria ser some art, um pouco de arquitetura, né? No final das contas, sempre tem uma restrição. E para cada versão faz todos esses testes ou porque o Python 3.10 teve uma alteração maior e é necessário, ou para cada versão tem esses testes automatizados, se assim a gente pode dizer? Não, é meio que o Core senta, discute e implementa, né? No caso foi do 2 para o 3, mas, por exemplo, existe uma quebra menor do 3.6 para o 3.7, onde foi introduzido o async, né? Como que o Word.
E aí vamos supor que você no 3.6 usou esse como keyword. Agora ele não roda mais no 3.7, ele dá um erro de sintaxe, né? Então, esse tipo, por ser uma quebra menor, nós não fizemos. A gente deixou para cada usuário identificar esse problema e consertar por eles mesmos. Mas do 2 para o 3 foi uma quebra grande, né? Praticamente tudo novo é para Python 3. Então, a gente não pode deixar a pessoa instalar no Python 2, porque vai quebrar. Aí a gente foi, interferiu, fez um bot para checar, botou no linter, né? E toda vez que tem uma atualização, o linter vai lá e avisa, ó, isso aqui vai quebrar. Né? Bot ali um limite maior ou igual a Python 3 para poder funcionar. Aí, aí, aí nem deixa subir o pacote nesse caso. Exatamente, nem deixo. Então, quando eu faço o upload de um pacote, disponibilizo um pacote, tem esses testes e ele já dá essa sinalização. Isso, isso. Os nossos CIs, né, os nossos Continuous Integration Services, eles estão verde, dá para dar um merge, quando você dá um merge, o pacote sobe. Mas enquanto ele estiver vermelho, enquanto estiver quebrado, não tem como. O pacote não sobe. Felipe, para finalizar, quais são as boas práticas aí de programação científica que você pode deixar aí para a gente? Então, isso é uma coisa que eu vou falar agora e eu te garanto que ela vai ficar desatualizada, tá? Então, a primeira regra talvez é constante atualização. Tá sempre estudando, sempre procurando, sempre lendo, né? Tem que ler bastante, ler um blog posts aí das pessoas que estão escrevendo sobre computação, ouça uns podcasts como esse para manter atualizado, tem que sempre se manter atualizado. A segunda regra é derivada dessa. Nunca seja a pessoa mais inteligente da sala, né? Em inglês eles falam the smartest people in the room. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Sai dela e vai para outra. Né? Para você poder aprender, você tem que ser o menos inteligente da sala e não se sinta mal por isso. Faça perguntas até você ser tão inteligente quanto todo mundo e sair daquela sala. E aí, em termos práticos, né? O que eu faço? Eu busco boas práticas que as pessoas estão adotando. Coisas como adotar o Black, para tirar o peso da gente ficar checando sintaxe. Adotar alguns pre-commits que checam desde de problemas de spell checking, né, typos, como checar espaços extras, etc. Aquelas coisas que parecem bobagem quando você é um desenvolvedor solitário, só eu comigo mesmo, não preciso fazer isso. Mas elas se tornam essenciais quando você está criando uma biblioteca ou trabalhando em uma biblioteca que tem tipo 10, 20, 40 contribuidores. A partir do momento em que você tem 10 contribuidores, aonde vai a vírgula se torna uma discussão que pode levar semanas, se não anos, né? Do tipo, não, eu gosto da vírgula aqui, eu gosto da vírgula ali, não, isso é mais legível, assim, não é. Então, usar essas ferramentas automatizadas de estilo ajuda muito. Outras boas Pode citar práticas que algumas? são... Pode. Então, o Black, né, que eu uso muito, eu uso o iSort, que é para organizar os imports. Eu uso o CodeSpell, que é para checar typos e etc. Eu vou até trapacear, eu vou abrir aqui o meu projeto que eu tenho de exemplo de best practice e vou olhar o que eu coloco lá. Então, e eu coloco todas elas como pre-commits, que elas acontecem antes do pre-commit. Remover espaço em branco, checar o que a gente chama de AST do código, né, o AST, para ver se o código não vai quebrar, checar se eu não botei debug statement, checar se o meu fim de linha não tem um break, né, um line break, checar se eu escrevi documentação. Muita gente não escreve documentação, tem uns cheques que diz, você subiu uma função, ela não tem documentação, então o teste não passa, e por aí vai. Outra coisa muito importante que eu comentei é teste. Tem que ter teste. Você criou uma biblioteca, principalmente de computação científica, tem que ter teste. Muita gente até fala no TDD, né, que é o Test Driven Development, ou desenvolvimento dirigido a testes. Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Eu não acredito em TDD, eu não acho TDD melhor. Mas funciona. Porque você pode escrever o teste enviesado também, né? Exatamente, mas por que funciona? Ele funciona, e tem paper científico para provar isso, ele funciona da mesma forma que escrever teste, escrever documentação, ou escrever código e documentação, ou escrever código e fazer um pair programming funciona. Ele reduz a iteração do código, tipo, evita que você escreva um monte de código e só depois volte no código. O TDD te força a escrever uma função e escrever um teste, escrever outra função e escrever outro teste, modifiquei a função, tem que escrever teste. Então, ele faz um curto-circuito ali, te faz voltar para o código mais rápido e te faz melhorar o código mais rápido. Então, assim, se ao invés de eu fazer TDD, eu fazer, que a gente chama Test Driven Documentation, que dá para usar a mesma sigla, TDD,
você ganha, é um win-win. Você ganha esse curto-circuito, você volta para o código mais rápido e você está ao mesmo tempo escrevendo documentação, né, que também vai valer a pena depois. Ou o que a gente chama de pair programming, né, que é você fazer e já pedir para alguém revisar e você já implementar a revisão da pessoa dentro do ciclo de desenvolvimento. Ou seja, você dá um merge depois que você tiver essa revisão junto com alguém, programando junto com você, às vezes ao vivo, né? Sim. Então, testes é importante, desenvolvimento curto é importante, que é isso que eu falei, esse curto-circuito. Continuous integration, extremamente importante, ou seja, os seus testes têm que rodar continuamente online, né? Botar o seu código numa plataforma aberta e escolher uma licença aberta. Basicamente, isso que eu falei são as regras que a gente usa na NOAA. Qualquer software novo que a NOAA contrata uma empresa para fazer, eu vou lá, eu aplico esses estilos, né? Esses modificadores de estilo, eu garanto que tenha teste, eu garanto que tenha uma licença aberta e garanto que está no GitHub com o teste rodando. É até engraçado que eu acho que quem lê meus relatórios de trabalho é o relatório mais entediante do mundo. É basicamente assim, arrumei o teste de não sei o quê, arrumei o teste de não sei o quê, arrumei o continuous integration de não sei o quê. É sério, tem O seu dia a entediante. dia é fazer esse checklist. Meu dia a dia é checar se está funcionando e ir lá e consertar se eu consigo consertar ou chamar alguém responsável para consertar, mas é curioso. Eu acho que ninguém lê meus relatórios, não, porque se ler, você fica muito entediado. Mas é importante, né? Exatamente, extremamente importante. Felipe, muito obrigado aí novamente pelo tempo, pelo papo. Eu Nossa, que eu fiz um agradeço. monte de notas aqui, aprendi muito, realmente, essas ferramentas que você citou, as linguagens, nossa, foi sensacional. Muito obrigado aí pela disponibilidade. E, nossa, eu vou querer depois bater mais papo aí com você, para a gente falar mais sobre comunidade de software livre, tá? Muito obrigado mesmo, valeu. Eu que agradeço e qualquer coisa, entre em contato aí e boa sorte na empreitada do podcast, acho muito legal. Espero que seus alunos sejam curtidos. Valeu. Tchau, tchau aí.